Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça de água. Parte do feixe de luz branca incidente 1 reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase. 2. O que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe 3 incide na interface água e óleo e sofre reflexão sem inversão de fase. 4. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo. Expressa em termos de comprimento de onda, a espessura mínima é igual a... Pois bem, pessoal, o que ocorre? O feixe 2, ele sofre uma inversão de fase, como diz a figura. Ou seja, ele está com um comprimento de onda a mais. Então vamos dizer que ele termine aqui com um comprimento de onda, digamos, assim. Voltado, dessa maneira. Deixa eu só redesenhar aqui. Assim. O feixe 3, ao refletir, ele não sofre essa inversão de fase e percorre um certo caminho. Mas bem, quando ele está percorrendo ali naquela região 5, para eu ter uma interferência completamente construtiva, esse feixe tem que estar voltado da mesma maneira que o feixe 2, ou seja, os dois têm que estar com a fase da mesma forma. Só que o que acontece? Como esse aqui teve um ganho de meio comprimento de onda, devido à reflexão, o feixe 5 ele vai ter que ganhar um adicional de meio comprimento de onda devido àquele caminho que ele faz na região de 3 a 4, que corresponde à espessura E dessa película. Então a onda ela tem que percorrer esse caminho de basicamente descer e subir, e isso aqui ele tem que ter um equivalente a meio comprimento de onda. Para quê? Que quando ele for sofrer a refração e passar percorrendo a região 5, ele vai estar com a mesma fase que o feixe 2. Vamos redesenhar tudo aqui um pouco mais embaixo para mostrar. Ficaria mais ou menos assim, O feixe incide e esse aqui sobe com meio comprimento de onda a mais, que é o 2. O feixe refratado, ele percorre dentro dessa espessura E da película, mas aproximadamente a própria distância, como se o observador estivesse bem acima, recebesse o feixe saindo normalmente com relação à superfície. Mas bem, este caminho a mais aqui tem que corresponder a meio comprimento de onda. O descer e subir tem que corresponder ao meio comprimento de onda. Para ele sair com a mesma fase que o feixe 2. No caso 3 e 4. Certo? Bem, o que isso significa? Que a distância que esse feixe percorre, que é de 2 vezes a espessura, porque ele desce e depois sobe. Ou seja, ele percorre uma distância E para descer, Deixa eu botar aqui outra cor.
ele percorre uma distância e para descer e uma distância e para subir. E bem, essa distância 2e tem que ser igual a meio comprimento de onda, né? O que acontece? Num caso de interferência construtiva é quando duas ondas estão presentes na mesma fase, daí elas acabam se somando, né? Então eles não podem ter essa diferença de fase. Então esse feixe que percorreu dentro da camada de óleo, ele tem que andar esse meio comprimento de onda a mais para conseguir, né, ficar equivalente com o feixe 2, certo? Então temos essa relação aqui. Deixa eu botar um pouco mais para o lado. Então, olha ali, 2 vezes a espessura, que é o caminho que a onda tem que andar, o feixe 3, 4, né, tem que ser equivalente a meio comprimento de onda, tá? Bem, passando esse 2 para o outro lado, efetuando a divisão, o que nós temos? Que a espessura tem que ser comprimento de onda divididos por 2 vezes 2, né? Divide com lambda. Ou seja, a espessura tem que ser igual a lambda sobre 4. Tá? Bem, vamos ver ali as alternativas. Então, bate com a letra A. Lambda sobre 4, né? No caso de 3 para 4, a questão diz que não sofre inversão de fase. Então aqui ele não ganha aquele a mais, ganha só nessa parte aqui. E o ganho que o feixe 5 vai ter é devido a essa distância que ele vai andar a mais. Tá? Mas bem, letra A. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima.